Olá, nós vamos falar agora sobre como fazer uma análise dinâmica no espaço de estados. Tá? E o que consiste em fazer essa análise dinâmica de um sistema no espaço de estados? Basicamente, consiste em a gente determinar a função de transferência, as raízes, os polos do sistema, os zeros de transferência, a análise, a resposta ao degrau, verificar se o sistema é controlável, verificar se o sistema é observável. Então, são esses 6 passos que nós temos que fazer para então, definir a análise desse sistema dinâmico no espaço de estados. Lembrando que um sistema dinâmico ele vai responder a estrutura de blocos, onde nós temos a matriz B, que vai ser a matriz de entrada, que vai correlacionar o vetor de entrada com o resto do sistema. Nós temos a matriz C, que vai correlacionar o sistema com a saída. Nós temos a matriz D, que é a matriz de atravessamento, que normalmente a gente ignora ela e faz com que o nosso sistema seja tão bem controlável ali na frente, de que ela se comporte como um distúrbio a ser minimizado. A matriz A, que vai responder pela dinâmica do sistema, e os nossos integradores, que são as memórias que vão gerar, então, as nossas variáveis de estado. Então, uma vez que nós temos um sistema dinâmico representado na sua forma matricial, tá ok? Aí nós podemos definir cada uma das matrizes, matriz A, matriz B, matriz C, e a partir dessas matrizes, tá, nós determinamos a função de transferência através dessa expressão, tá? Função de transferência vai ser o quê? A matriz C vezes o inverso de S vezes a identidade menos a matriz A, e vezes a matriz B, somado à matriz D, que é a matriz de atravessamento. Os polos do sistema será as raízes da determinante de S vezes I menos a matriz A, igualada a zero. Então, as raízes dessa equação vão ser os polos dos sistemas, e os zeros de transferência vão estar nessa expressão aqui. Quando a gente coloca Z, é só para fazer uma alusão a zeros, tá? Mas é igual a uma variável. O que nós estamos interessados são nos zeros de transferência. A resposta ao degrau a gente faz utilizando uma ferramenta computacional, e a matriz de controlabilidade e observabilidade nós tiramos então dessa expressão, onde nós montamos uma matriz, tá? Matriz de controlabilidade, a gente utiliza a matriz B, que é a matriz de entrada, porque estamos analisando qual o comportamento da variável de estado em função de algum evento na entrada. E a matriz C, a matriz de observabilidade, nós utilizamos a matriz C. Por quê? Porque nós vamos verificar qual a resposta de saída a um evento em alguma variável de estado, tá? Para verificar se o sistema é controlável, verificar se o sistema é observável, ok? Bom, para isso, primeiro, vamos pegar aqui uma expressão, tá? Então, temos aqui um problema. Demonstrar, né, então, demonstração 1, a partir da equação diferencial em um sistema dinâmico, analise as suas características dinâmicas no espaço de estados. Essa é a equação diferencial. Derivada segunda da saída, mais 14 vezes a derivada da saída, mais 6 vezes a saída, é igual a 2 vezes a entrada. Essa é a equação diferencial. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é trazer essa equação diferencial do domínio-tempo, tá, para o espaço de estados. Então, como que nós vamos fazer isso? Procurando integradores. Aonde estão os integradores? Porque aonde tem um integrador, tem uma variável de estado, tá ok? Então, temos aqui o nosso primeiro integrador, vamos pegar sempre pelo mais fácil, a derivada de menor grau. Então, temos uma derivada de grau 1. Então, aqui nós temos um integrador. Se ele é um integrador, é porque a saída desse integrador é uma variável de estado. Logo, a entrada é uma derivada da variável de estado. Porque se eu integrar a derivada, eu tenho a própria variável de estado. Aqui está demonstrado isso nessa expressão, tá? Então, uma vez que descobrimos isso, agora vamos para o segundo integrador. O segundo integrador está aqui, ó. Incorpora o integrador anterior e agrega mais um integrador, porque nós temos uma variável segunda, tá? Então, a variável segunda, ela aqui, na verdade, é uma variável dupla, ó. Então, já temos aqui a primeira integração, e agora nós temos aqui a segunda derivação, tá? Então, com isso, nós temos a nossa segunda variável de estado, tá ok? Que é o x2, que é essa a integral adicional, ok? Com isso, definimos, então, duas expressões importantes, né, que é o x2 é igual a derivada de x1, e x1 é igual a y de x, ok? Então, agora, o que a gente faz? A gente equaciona para descobrir a derivada de x2, porque nós temos que cair nesse modelo aqui, ó. Qual é o modelo? Derivada de x1 é igual a alguma coisa, derivada de x2 é igual a alguma coisa, e a saída é igual a alguma coisa. Nós temos que cair nesse modelo. Então, já temos aqui a saída, já temos aqui a derivada de x1, falta quem? Derivada de x2. Então,
troco os valores aqui da saída das derivadas pelas suas variáveis, as suas derivadas de variável de estado, tá? Então, nós temos que essa expressão aqui ó, é a derivada de x2, já tínhamos definido isso, tá? Então, nós passamos a ter essa equação do domínio tempo no domínio do espaço de estados. E aí, então, operamos ela matematicamente e chegamos a essa expressão. Derivada de segunda igual a menos 14 derivada de x2, a variável de estado de x2, menos 6 vezes variável de estado de x1, mais 2 vezes a entrada. Com isso, nós temos aqui a nossa expressão no espaço de estados. Equação diferencial no espaço de estados. Para traduzir daqui para a equação diferencial no espaço de estados, é só verificar quais eram os elementos da matriz que compunham essa equação. Então, pegando aqui como exemplo, derivada de x1 era igual a x2. Portanto, se eu coloco aqui a matriz A e se eu coloco aqui a matriz B, ora, derivada de x1 não aparece o de t. Então, quer dizer que não tem entrada. Então, esse elemento ele tem que ser zero. Também não aparece x1. Então, esse elemento tem que ser zero, tá? Só aparece x2. Então, esse elemento tem que ser 1 para aparecer o x2. E assim a gente faz para cada um das linhas, né? Linha, coluna, tá ok? Com isso, a gente chega na equação diferencial no espaço de estados, mas agora na forma matricial. E com isso, determinamos a matriz A, matriz B, matriz C. Feito isso, já conhecido as três matrizes mais importantes, nós vamos então definir quem são a nossa função de transferência, né? Então agora a gente tem que ter a função de transferência, temos que ter os polos e temos que ter os zeros, ok? Bom, então quem vai ser a nossa função de transferência aqui no nosso espaço de estados, tá? Então, nós vamos pegar a primeira equação aqui, ó, tá? Deixa eu só trazer aqui para vocês verem, tá? Só pegar bonitinho. Tá ali a nossa expressão, né? Então, a função de transferência vai ser G é igual a matriz C vezes S vezes I, a identidade menos A, e tudo isso invertido, vezes B. Então, traduzindo isso em matriz, trocando cada elemento por suas respectivas matrizes, chegamos a essa equação. E aí, então, fazendo essa operação de subtração, chegamos a esse elemento aqui, tá? Bom, precisamos, então, ó, o que eu fiz aqui? Eu subtraí isso disso. É aqui que geralmente a gente erra, tá? Então, S menos 0 é igual a S, 0 menos 1 é igual a menos 1, tá? Então, cuidado com esses sinais, ok? Bom, aí a partir daqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o inverso daquela matriz que está em linha azul. É mais prático fazer esse inverso, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos trazer ela para cá, ó, e vamos, então, processar ela individualmente, que é mais prático, e depois nós voltamos àquela equação. Então, o que é o inverso dessa matriz que está aqui em azul? O inverso dessa matriz é 1 sobre o determinante dessa matriz, vezes a matriz adjunta dela. Bom, a matriz adjunta, o que é? Aí vem aquela história, matriz adjunta. Primeiro tu faz a transposta, depois tu faz as matrizes menores, depois tu aplica os cofatores. Bom, mas para isso a gente tem regras para matriz 2x2, 3x3, 4x4 e assim vai. A regra para uma matriz 2x2, o que é? Como que se faz a matriz adjunta 2x2? Inverte as diagonais, a diagonal principal e inverte o sinal da diagonal secundária, tá? Então aqui invertemos a diagonal principal, invertemos os sinais da diagonal secundária. Essa é a regra para a matriz adjunta, ok? Mas para ter a matriz inversa, eu preciso multiplicar por 1 sobre o determinante da matriz original. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Tá, então fazendo aquela operação ali, peraí, deixa eu só pegar aqui direitinho para levar aqui para vocês, tá? Então, ó, vamos levar para essa matriz aqui, ó. Joia, aqui. Então, fazendo a operação, né? O que é a determinante dessa matriz? É essa operação aqui, diagonal principal somada, diagonal secundária subtraída, então multiplica esse por esse, positivo, com sinal de menos, esse vezes esse, tá aqui então a expressão, tá? E aí agora o que se faz? Agora, pegando aquele denominador que ali tem, e traduzindo ele melhor aqui, ó, né? Então, nós temos essa expressão, então, do determinante da matriz original, e que agora a gente tem que multiplicar por cada um dos elementos da matriz, ok? Ó, acabamos de multiplicar por cada um dos elementos, cada um desses elementos da matriz,
multiplica por esse elemento aqui. Um escalar multiplicando uma matriz. E temos, então, a nosso inverso dessa matriz azul, que agora a gente pode voltar lá para a equação principal, tá? Voltando para a equação principal, fica um pouquinho grande, né? É bom ter bastante folha de caderno para fazer essas coisas, ok? Então, temos aí, ó. Trouxe essa matriz azul, feito o inverso, vira essa matriz aqui. Aí agora a dica é o seguinte, ó, você pode fazer a multiplicação primeiro por C ou primeiro por B, você que decide. O ideal é tu sempre escolher o que tem o maior número de zeros, ou seja, onde a operação é mais fácil. Aqui eu escolhi onde a operação é mais difícil, tá? Porque aqui eu tenho um 2, aqui eu tenho 1, mas então, multiplicamos primeiro por B, tá? Então, linha vezes coluna, somado. Linha vezes coluna, somado. Tá aqui a nossa resultado dessa operação, da nossa matriz invertida vezes B, e agora é só multiplicar pela matriz C. Linha vezes coluna, somado. Como aqui tem um zero, anula de baixo, sobra só a de cima. E aí chegamos, então, à nossa função de transferência, tá? No espaço de estados desse sistema. Deu só uma equação, o que faz totalmente sentido, uma vez que nós temos um sistema CISO, uma entrada, uma saída. E a gente pode comprovar, e essa é a dica, podemos comprovar isso através do Scilab, tá? Onde eu alimento aqui as matrizes, crio um sistema linear e peço a função de transferência no espaço de estados, ok? E aí apareceu aqui, exatamente como é. Tá? Então, S ao quadrado, 14S mais 6 e o 2 em cima. Isso é bom, tá? Utilizar essas ferramentas computacionais para que a gente possa, então, verificar os cálculos. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos calcular os polos do sistema, tá? Então, vamos levar aqui para a equação dos polos, que é uma equação mais simples, que na prática a gente até já fez, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, como que nós vamos determinar os polos do sistema? Pegando, então, a expressão, né? Então, a expressão é essa daqui, ó. Nós temos que fazer o determinante de S vezes a identidade menos a matriz A, tá? Então, fazendo isso, nós chegamos a esse caso aqui, ó. Tá? S vezes a identidade dá isso, menos a matriz A. Cuidem isso, tá? Que sempre que você vai fazer a identidade tem que ser do tamanho da matriz, tá? Para poder dar certo. Então, nesse caso aqui, a matriz A é 2 por 2, então a identidade é 2 por 2. Fazendo essa operação de subtração, chegamos a esse resultado, tá? Então, S menos 0 igual a S, 0 menos 1 igual a menos 1, tá? Nota que a gente já fez essa operação matemática, né? Estamos fazendo de novo aqui por uma questão didática, mas a gente já fez isso. Então, esse é o determinante, tá? E aí chegamos a essa expressão aqui, ó, tá? Ok? Bom, aonde que nós já vimos essa expressão? Aqui, ó. Nos denominadores da função invertida, os denominadores que vai aparecer lá na função de transferência final, porque ele é um denominador, tá? E ele é comum a todos eles, tá? Então, esses denominadores já é a equação característica, ok? Então, é bom a gente já aproveita os cálculos. Aí agora pode usar várias técnicas, uma delas seria a fórmula de Bhaskara e a gente define onde é que estão os pontos. Ó. Temos um polo, então, em menos 13 e temos um polo em menos 0,44. Então, com isso a gente já faz a nossa primeira análise aqui, né? Porque sabemos que como as duas raízes são positivas, tá? Desculpa, negativas, a parte real são negativas, então já é sabido que o sistema vai ser um sistema estável, tá? Porque a parte real das raízes dos polos são negativos. Então, aplicando aqui o Scilab, ó, jogo então as matrizes dentro do Scilab, crio um sistema linear, e eu não tenho uma função que me diga quem são os polos, então eu tenho que montar essa expressão. Estou montando ela aqui, ó. Eu quero as raízes, porque no momento que eu igualei a zero, eu estou querendo as raízes, tá? Do determinante de S vezes a identidade do tamanho de A menos A, tá? E aqui está a resposta, menos 13 menos 0,44. Tá correto. Tá aqui os nossos polos do nosso sistema. E já sabemos que é um sistema que será naturalmente estável. Agora os zeros de transferência. Vamos calcular os zeros, vamos determinar os zeros de transferência, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui a primeira expressão, né? Então, o que significa essa expressão aqui, ó? Né?
Z vezes a identidade de menos A. Porque as outras é fácil, tá aqui, ó, tá aqui as matrizes. Só cuida isso aqui, ó, é menos B, tá? Menos B. Então, aqui nesse caso a matriz B é 0, então esse 2 vai virar um menos 2. Cuida esse sinal, é aqui que a gente erra, tá? Agora vamos calcular isso aqui. O que é essa pequena matriz que tem aqui que vai compor essa grande matriz, tá? Ok? Bom, uma operação simples, até relativamente simples, porque nós estamos fazendo apenas uma subtração, né? Subtração a gente sabe fazer, tá? Então, chegamos a essa expressão aqui, ó, que é, ó, então esse aqui é o determinante, S vezes I menos A dá isso daqui, então pegando essa matriz e colocando ela aqui, pegando a matriz B e colocando ela aqui, pegando a matriz C e colocando ela aqui, pegando a matriz Z e colocando ela aqui, exatamente como está aqui na definição. E aí, então, nós equacionando aqui o determinante, neste caso é uma matriz 3 por 3, então tem algumas regras, né? Eu costumo utilizar essa, então, diagonal principal multiplica e positiva, multiplica e positiva, multiplica e positiva. Tu pode pegar as duas primeiras colunas e replicar elas aqui do lado, aí funciona. E as diagonais secundárias com sinal negativo, tá? Multiplica com sinal negativo. Aqui eu coloquei cada um dos elementos para ser bem didático onde é que está cada um deles. E aí depois o que a gente vai fazendo? A gente vai simplesmente, então, cortando, né, os elementos que tem zero, que não vão agregar nada. Ó, esse aqui tem zero, esse aqui tem zero, esse aqui tem zero, não vai agregar nada. Vai sobrar o quê? Vai sobrar esse elemento aqui, ó, que 2 é igual, ó, 2 igual a zero, é isso que vai sobrar, ó. Esse 2 aqui, ó, igual a zero. Ora, 2 igual a zero, isso aqui não é equação, essa equação não existe. Então, se essa equação não existe, então significa que não há zeros de transferência, ok? E a gente pode, então, fazer o quê? A gente pode fazer testar isso no Scilab, né? Tá, ok? Então, alimento aqui as matrizes, crio um sistema linear no domínio contínuo, e aí eu peço TR zeros, que são zeros de transferência. Aqui nós temos uma função que traz o zero de transferência. E ele responde um conjunto vazio. Significa que não há zeros de transferência. Ok? Com isso, nós determinamos, então, quem é a nossa zeros de transferência do sistema. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, ver a resposta ao degrau, tá? Então, a gente utiliza aqui o Scilab, tá ok? Ou uma outra ferramenta computacional que vocês tenham em mãos, para fazer, então, a resposta ao degrau do sistema. Para isso, nós precisamos determinar um diagrama de blocos. Então, para isso, nós precisamos voltar da da forma matricial do espaço de estados para o simples espaço de estados. Como que a gente faz isso? Simples, multiplica linha por coluna, tá? E aí a gente determina cada um desses valores. E aí a dica é, sempre começa do fim. Então, y é igual a x1. Tá aqui, ó, y é igual a x1. Se x1 é variável de estado, é porque na sua entrada tem a derivada de x1. Ok? Já temos a derivada de x1. Derivada de x1 é igual a x2. Então, conecta aqui e temos um outro integrador. Ora, se x2 é variável de estado, então a entrada desse integrador é derivada de x2. Derivada de x2 vai ser o quê? Vai ser uma soma tripla, é uma soma tripla isso daqui, de quem? De 2 vezes u, de menos 14 vezes x2, de menos 6 vezes x1. Tá aqui. Tá? Então tá pronto o nosso diagrama de blocos. E aí o que a gente faz? A gente faz a análise dinâmica, que ali já está a resposta, né? Estou aqui agora no Scilab para mostrar para vocês. Aqui, montei então aquele diagrama de blocos que ali está, foi montado aqui no Scilab, tá? O que eu posso chamar a atenção aqui para vocês, né? Então, sempre que vai simular, tu tem que verificar aqui, ó, na configuração, o tamanho da simulação. No meu caso, eu botei 10 segundos, tá ok? Segundos. E aí, então, eu faço a resposta ao degrau, tá? Vou levar aqui na janela para vocês. Tá aqui, ó. Temos um sistema que, quando eu aplico um degrau, ele é naturalmente estável. Mas tem duas coisas que eu posso não estar gostando aqui desse sistema. Alguém pode dizer assim, então tá tudo pronto, né? Já é estável, não precisa fazer mais nada. Mas é o que nós estamos fazendo, estamos fazendo análise. A análise é que ele é estável, naturalmente estável. Porém, ele está estabilizando não em uma, ele está estabilizando aqui num valor intermediário, mais ou menos aqui 0,38, por aí, tá? E eu não quero que ele estabilize aqui, eu quero estabilizar ele em 1. E outra, olha o tempo que ele está demorando para estabilizar. Talvez eu queira que ele estabilize mais rápido, ok? Então é para isso que a gente vai usar estratégias de controle ali na frente,
ok? Por enquanto, eu já sei que é um sistema naturalmente estável. Bom, feito isso, agora nós temos que fazer outras duas coisas, tá? Nós temos que definir, então, se o sistema é controlável, tá? Ou seja, se uma variação de entrada é percebível pela variável de estado, e temos que verificar se o sistema é observável, ou seja, se uma variação na variável de estado é percebida na saída, tá? Ok? Então, fazendo então aqui primeiro, deixa eu só me posicionar aqui para vocês, fazendo então primeiro a demonstração, tá? Do critério de controlabilidade. Deixa eu colocar ele bem aqui certinho. Ok. Temos aqui então a matriz C, que é a matriz de controlabilidade, que ela é composta pela matriz B, matriz AB, matriz A2, AB, e assim vai até a N-1. Como o nosso o nosso N aqui é 2, né? Nós temos duas variáveis de estado, tá? Então, nós vamos até A igual a 1. Então, B, A elevado a 1B. Parou aqui, tá? É aqui que para a matriz. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o determinante dessa matriz. Se ele for diferente de zero, o sistema é controlável, tá? Então, vamos lá. Ó. Traduzindo isso em matrizes, né? Fazendo primeiramente aqui, ó, a multiplicação da matriz AB, A vezes B. Então, tá aqui matriz A, aqui tá matriz B. Linha vezes coluna, linha vezes coluna. Temos aqui ó, essa matriz, compondo, então, a matriz C, tá? Olha aqui, ó. Compondo a matriz C, matriz B, matriz A vezes B, temos ela aqui, fazendo, então, o determinante dessa matriz, então, linha, diagonal multiplicada, subtraída pela diagonal secundária, tá? Nós chegamos à conclusão que o determinante da matriz de contabilidade é igual a menos 4. Ora, menos 4 ele é diferente de zero. Então, se é diferente de zero, significa que o sistema é controlável. Então, um sistema que nós podemos controlar ele. Isso é um bom sinal. Podemos, então, testar aqui no Scilab, ó, alimento as matrizes, faço a matriz de controlabilidade, aqui eu monto ela. Cuidado, que a matriz de controlabilidade, ela é uma matriz colunas, então eu separo os elementos por vírgula. Ok? Então, B, aqui A vezes B. Matriz, então, a resposta do determinante menos 4 é exatamente o que a gente tinha calculado. Ok, sabemos que o sistema é controlável. Agora vamos ver se o sistema é observável. E como que nós vamos fazer isso? Montando essa matriz de observabilidade. Mesmo caso N é igual a 2, né? Então nós vamos parar na matriz C vezes A, ok? Então temos aqui, ó. O que é C vezes A? Só essa partezinha aqui, ó. O que é C vezes A? Então, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Está aqui o resultado do produto de C vezes A. Agora, montando a matriz de observabilidade, o que nós temos? Tá? Nós temos essa matriz, ok? Ó, aqui está a matriz C, aqui está a matriz C vezes A, e aí o resultado disso o que é? A gente já, olhando assim, a gente já sabe que vai dar 1, porque deu uma matriz de identidade, mas vamos calcular. É bom calcular para ter certeza. Diagonal principal multiplicada vezes a diagonal secundária, menos a diagonal secundária multiplicada. Dá isso, tá? Então, nós descobrimos o quê? Que como o determinante da matriz de observabilidade deu igual a 1, e 1 é diferente de 0, então o sistema, ele é observável. Então, dá para fazer, então, aqui no Scilab, ó, alimenta as matrizes, monta a matriz de observabilidade. Notem, matriz de observabilidade é uma matriz linha, então a separação entre os elementos tem que ser com ponto e vírgula. Controlabilidade foi com vírgula, aqui é ponto e vírgula para ele ficar um abaixo do outro, ok? E aí chegamos à mesma resposta que nós tínhamos ali, que era igual a 1, ok? Com isso, nós então encerramos a nossa análise de estabilidade, tá? Então, o que se quer aqui dentro desse sistema, dentro dessa análise, de todos esses cálculos? Verificar se um sistema dinâmico, ele vai ser naturalmente estável, se ele vai ser instável, se ele vai ter instabilidade marginal, e se ele pode, com alguma técnica, ser controlável ou ser observável. Esse é o primeiro passo para se fazer o controle de qualquer tipo de sistema, ok? Bom, então espero que tenham gostado, tá? Então, o que eu sugiro é que vocês repliquem os cálculos, né? Um por um, detalhe por detalhe, e sempre utilize uma ferramenta computacional para fazer a validação dos cálculos para vocês, ok? Bom, então era isso, até mais, e no próximos vídeos a gente já vai começar a trabalhar com o controle em cima desses sistemas. Até mais, gente.